A SEGA anunciou um novo jogo do Sonic, é o Sonic Dream Team, exclusivo de iPhone, dentro de um sistema de assinatura. Já tem gameplay e uma treta pesada entre os usuários do Android, que gerou grande discussão entre os jogadores de Sonic. E é sobre isso que eu vou falar agora. Vamos lá, meus amigos, esse aqui é o Sonic Dream Team. Eu fiz aqui um react e você deve ter visto isso, que foi logo depois do anúncio, mas algumas atualizações saíram depois daquilo. Pra resumir bem, a quem não tá acompanhando e não sabe do que tá rolando, a SEGA anunciou, no primeiro dia de novembro, um jogo chamado Sonic Dream Team, que é basicamente um jogo onde você tem uma exploração 3D e ele vai ser exclusivo de celular. Só que pela tristeza de muitas pessoas, ele vai ser exclusivo para iPhone e já sai mês que vem, dia 5 de dezembro, pra ser mais exato. Ele não vai ser um jogo que você pode comprar e ele tá completamente vinculado ao sistema do Apple Arcade. Se você não conhece esse sistema, ele é como se fosse um Game Pass da vida. Você paga uma mensalidade e tem acesso a vários jogos que entram todos os meses. Mas como a Apple estava querendo muito mesmo fazer esse sistema dar certo, ela começou a investir dinheiro em vários estúdios ao redor do mundo, obrigando a eles a fazerem vários jogos exclusivos. Alguns são temporários, outros são lançados direto para ele e ficam exclusivos nele para sempre. Um exemplo bem claro disso aconteceu aqui no Brasil. O Horizon Chase 2, ele saiu como exclusivo temporariamente, pelo menos no sistema da Apple. A Apple financiou esse jogo, mas depois ele ganhou uma versão para PC. Então já mostra que a exclusividade desse sistema não é temporário. Porém, até onde eu sei, o Horizon Chase 2 não acabou saindo para Android, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Então a Apple meio que conseguiu, de certa forma, pegar a exclusividade temporária de vários jogos na plataforma mobile, no caso, lançamento direto para celular, mas se esse jogo fosse ganhar uma versão, por exemplo, para console, ele poderia acontecer depois. Isso aqui é um caso muito à parte, porque não tem como ninguém prever tal coisa. Eu sei que uma galera que é fã de Sonic criou uma falsa esperança, porque no momento já teve um histórico da SEGA lançando o jogo exclusivo para iPhone, mas depois ganhando versão para Android. Isso aconteceu no lançamento do Sonic Dash. Esse foi um dos primeiros jogos exclusivos que teve para iPhone e depois de um certo tempo ele acabou saindo para Android também. Muitas pessoas ficaram assim meio que teorizando se isso seria o contrato atual, mas a verdade, cara, é que isso não tá certo. Na real, ninguém pode dizer o que vai acontecer, é uma coisa que apenas o tempo dirá, e eu sei que uma grande quantidade de brasileiros acabam meio que querendo jogar esse jogo porque é uma coisa muito normal. Brasileiro usa muito Android porque é mais barato, geralmente é o primeiro tipo de telefone que você que tá assistindo esse vídeo tem. Eu já reparei que a maioria das pessoas não tem iPhone, e isso é normal porque o telefone é bastante caro, não só caro no Brasil, mas ele também é caro no mundo. Só que em relação ao brasileiro, comparando com o salário, por exemplo, ganhando o salário mínimo você teria que trabalhar 10 meses para poder conseguir pagar isso se você não vivesse com o salário. Então, um telefone de 10 mil não vale muito a pena aqui. É difícil, cara. Tem gente que acaba emprestando ou até mesmo alugando iPhone pra usar embalada como artigo de luxo. Isso é coisa exclusivamente do Brasil. A SEGA tá errada em fazer esse tipo de acordo? Na real, não tá não. Ela tá indo na onde tem um dinheiro pra financiar um jogo dela. E fora que, no redor do mundo, a Apple vende pra caraca. Ela é uma das maiores vendedoras de celular no mundo hoje em dia. Eu sei que você que tá vendo esse vídeo numa realidade brasileira é bem capaz de não reconhecer isso. Mas eu vejo, comentários de inscritos portugueses, principalmente daquela live, quando eu tava falando com vocês em chat, a galera de Portugal não teve tanto problema com esse lançamento. Na verdade, esse anúncio foi até de boa pra eles. Acontece que é o caso do Brasil mesmo, entendeu? Então, ainda tem essa falsa esperança. Ele pode sair pra Android. Na real, o port desse jogo parece que ele poderia até mesmo sair no Nintendo Switch, mas é uma coisa que apenas vamos especular, tá? A história do jogo, o que ele é? Bom, vamos entender. O que já tá confirmado é que ele terá pelo menos 4 mundos, onde cada um desses mundos vão ter 4 fases. Todas elas são focadas muito mais na exploração, com jogabilidade em 3D, pegando temáticas totalmente novas, misturando a realidade do Sonic com o mundo dos sonhos. Isso porque a história do jogo é a seguinte: o Dr. Eggman acabou encontrando um certo dispositivo, e esse dispositivo transforma sonhos em realidade. Então ele acaba meio que distorcendo o universo do Sonic e acaba meio que criando novos robôs. Inclusive, se você olhar, certas imagens de chefes mostram que alguns robôs têm a cara do Robotnik. Não dá pra saber se ele se transformou num Badnik gigante ou se tá colocando mesmo a cara dele, porque até no Caranguejo, que foi um dos primeiros chefes a aparecer no trailer, eu acabei encontrando uma certa aparência do Dr. Eggman aqui nesse mundo. Voltando, é apenas isso, né? Uma história muito rasa, e o que já tá confirmado é que vai ter um novo tipo de personagem que vai aparecer na história. Não tem nome. A única coisa que podemos especular é que ela vai ser uma personagem guia pra esse universo do Sonic. Uma coisa que eu até mesmo senti falta é que a SEGA poderia até fazer um certo crossover nesse jogo, ou até uma certa referência com o Knights. Pô, o Sonic
Sonic Superstars tem um easter egg do Knights, que é quando você consegue completar tudo, você consegue liberar uma versão robô Knights lá. E você que só conhece Sonic talvez não reconheça esse jogo, mas ele é um jogo perdido da SEGA, que foi feito pela Sonic Team na época do Sega Saturn, que eles escolheram fazer esse jogo em vez de fazer um novo jogo do Sonic em 3D naquela época. Mas deve ter algum tipo de easter egg, pois, tipo, a temática de sonho tá no jogo, e o Knights também tem a temática dos sonhos. A jogabilidade dele vai ser muito mais focada no 3D, muita gente comparou ele com a Era Adventure, mas eu acredito que ele tenha um pouco da jogabilidade Bush. Bom, na real, ele parece, vendo agora com as gameplays fora do trailer, que ele seja algo mais parecido com o Sonic Frontiers, mas numa escala muito menor. Por quê? Ele tem um lance de ficar explorando o mapa mais aberto, você é livre para poder ficar andando em vários pontos do mapa e teria alguns objetivos que você chegaria cada vez mais perto conforme você vai explorando. Os personagens aqui nesse jogo são 6. Tem aqui o Sonic, a Amy Rose, Knuckles, a Rouge, Cream e Tails. Por que eu tô falando nessa ordem? Porque aqui já foi confirmado que cada um desses personagens vão seguir 3 tipos de poderes, que eu acredito que sejam poderes focados em personagens de velocidade, no caso Sonic e a Amy com o poder de boost, o Tails e a Cream teriam habilidade de voo, e Knuckles e a Rouge seriam personagens com habilidades mais direcionadas à exploração, planar e escalar, talvez. Coisa que já aconteceu com eles dois lá no Sonic Adventure 2, já que eles eram rivais e tinham fases completamente semelhantes. O que me deixa muito feliz também é que esse jogo tá bem diferente do que eu acabei tendo a primeira impressão. Pra mim era um jogo mais linear, onde você controlava todo mundo usando boost, e ele seria tipo mais um jogo naquela pegada quase um Sonic Forces da vida, mas não, ele vai ser muito mais na exploração 3D, e muita gente comparou mesmo ele com um Adventure. Eu vejo ele muito mais próximo, na verdade, com o Sonic Frontiers, pelo controle e talvez com o botão de acelerar, já que agora tem o boost do Sonic, mas como ele tem um mapa muito mais aberto, cara, desculpa, mas ele tá muito mais parecido com as mudanças da gameplay 3D que apareceram lá no Sonic Frontiers. Além disso, a história desse jogo foi escrita por um cara que é o Ian Flynn. Esse cara trabalhou no Sonic Frontiers, ele também escreve os quadrinhos e, de certa forma, parece que a SEGA tá realmente focando em deixar toda a história do Sonic coesa. Então já dá a entender, né, que esse jogo vai seguir aquela mesma timeline e vai acontecer após eventos lá do Sonic Frontiers, até porque, né, o quarteto tá aqui de volta. Ressuscitaram até a Cream, cara, num jogo 3D que já não aparecia há muito tempo. E isso é bom porque a gente já viu que há a possibilidade desse jogo ganhar algumas expansões, colocando aqui, tipo, novos personagens e novos padrões. Porque a temática por mais que cada personagem tenha a promessa de ganhar uma skill própria, pra mim já é mais notável que cada um deles vai seguir uma certa diretriz, até porque se a SEGA quiser colocar um Shadow, ele seria de uma categoria mais próxima de um Sonic. O time Chaotix poderia voltar nesse jogo, ocupando, por exemplo, essa divisão de poderes também. Já imaginou o Vector no lugar do Knuckles? E eu falo isso porque os jogos que a SEGA lançou no Apple Arcade ganharam até expansões. Um exemplo disso é o Sonic Racing. Ele ficou como uma versão mobile exclusiva da Apple, e como eu já falei num vídeo dedicado a esse jogo aqui no canal, ele é um jogo diferente e ao mesmo tempo parecido com o Team Sonic Racing. Só que lá, eles conseguiram colocar a expansão com uma fase nova, uma Grand Hill Zone e o Sonic clássico jogável. E na minha opinião, essa versão aqui é infinitamente melhor que a versão de console, a versão final. Pistas mais rápidas, mais simples e diretas e muito mais objetivas, com todo mundo usando todos os poderes e o Sonic clássico jogável. Como esse jogo meio que saiu de surpresa, eu fiquei até meio que chocado, porque já existiam vários rumores de que a SEGA faria um jogo multiplayer e que talvez seria mobile dele. Bom, esses rumores acabavam sempre se misturando. A aposta era que o jogo fosse multiplayer, de fato ele não vai ser, ele já tá confirmado como um jogo pra um jogador apenas e não vai ter muita coisa pra correr além disso. Infelizmente, pra galera do Brasil vai ser difícil ver pessoas jogando esse jogo, pelo menos porque não tem um iPhone, e ele deve rodar apenas em iPhone 11 em diante, que são iPhones até um pouco mais recentes, ou seja, aparelhos que foram lançados há 3 a 4 anos atrás. Mais antigos ainda não tem a confirmação e informação de que esse jogo vai ser capaz de rodar, e a única coisa que a gente pode esperar é que talvez esse jogo seja portado para PC da mesma forma que o Lost World foi, ou ganhe talvez uma versão para Nintendo Switch, que foi o caso também que aconteceu com Horizon Chase, que também ganhou uma versão para Nintendo Switch. Só que pelos dados e experiência com os jogos que foram lançados primeiro dentro do Apple Arcade, é capaz que isso aconteça, se for acontecer, a partir de um prazo de 1 ano, já que é normalmente esse tipo de prazo que tem entre as empresas quando cobram uma certa exclusividade temporária. É quase que um contrato padrão. A gente já viu isso com outros jogos. Final Fantasy VII, por exemplo, era um desses, mas apesar de que nunca foi relançado para outros lugares direito. Assim, particularmente eu tô feliz com esse lançamento do Sonic aqui, porque é mais jogo pra gente jogar, mas ao mesmo tempo triste, porque ele vai ser bem mais difícil de conseguir ter acesso. Cara, vou ter que arrumar um telefone emprestado aqui pra rodar esse negócio, cara, porque realmente tá bravo aqui. É tudo isso que tínhamos pra falar desse novo jogo. Se você quiser ver mais vídeos de Sonic, clica aí no card que tem aqui ao redor. Já falei sobre
creepypasta, a história do Sonic e muito mais conteúdo pra frente. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.